Olá, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para responder as perguntas da videoaula 1 do curso de Apocalipse. O Tiago perguntou, pastor, os neopentecostais também têm a linha de raciocínio futurista? Sim, Tiago, tem. O movimento neopentecostal surgiu do pentecostalismo, é a quarta onda pentecostal. E como a maioria dos pentecostais creem na visão futurista, ou seja, que os principais eventos escatológicos, como o arrebatamento, a tribulação, os juízos de Deus, o milênio, o anticristo, o falso profeta, todas essas profecias, todos esses eventos são eventos futuros que ainda não aconteceram. Então, de maneira geral, os pentecostais e neopentecostais, que representam 90% dos evangélicos no Brasil, têm a visão futurista. Essa visão futurista ela é predominante em território brasileiro e no mundo inteiro também. Tá bom? Vamos à próxima pergunta. A Rebeca perguntou, pastor, no curso você diz que o tema é complexo, de fato, Rebeca, e que não vai fechar questão. Eu seria irresponsável se eu fechasse questão, né? Um assunto discutido há séculos e com vários teólogos e ninguém nunca conseguiu fechar questão. Não sou eu que teria essa pretensão, né? Porém, dentro das 4 visões informadas sobre a interpretação do livro de Apocalipse, tem alguma que pode ser considerada não bíblica, herege? Então vamos lá, as 4 visões: a visão preterista, a visão historicista, a visão idealista e a visão futurista. Eu diria que heresia não, né? Porque o que é heresia? Heresia é uma doutrina contrária aos ensinamentos das Sagradas Escrituras ou uma interpretação tão equivocada que choca as principais doutrinas da Bíblia. Eu não penso que a visão preterista, historicista, idealista, futurista chegam a ser uma heresia. Eu creio que aquela que estaria mais perto do que nós poderíamos chamar de heresia seria a visão idealista, né? Porque achar que tudo que está escrito no Apocalipse é alegórico, né, é muita abstração, né, é muita alegorização e foge muito da realidade bíblica. Mas não chega a ser heresia, não. A diferença grande, as pessoas precisam distinguir. Ponto de vista teológico, doutrinário, é uma coisa, heresia é outra. E heresia é teologia da prosperidade, é confissão positiva, é um movimento fé na fé, enfim, essas coisas que são heresia. Então vamos lá, pergunta da pastora Patrícia. A pastora Patrícia fez umas perguntas aqui bem salgadas, né? Ela perguntou: todo futurista é dispensacionalista? Poderia falar um pouco mais sobre o dispensacionalismo? A IES é futurista e dispensacionalista? Vamos lá, vamos devagarzinho. Todo futurista é dispensacionalista? Não. A resposta é não. Há futuristas que não são dispensacionalistas. Deixa eu tentar explicar para você. Tem várias palavras aí, vários nomes que as pessoas se confundem. Futurista, como eu falei, é aqueles que creem que os principais eventos escatológicos ainda não aconteceram. E principalmente um futurista crê no milênio físico, ou seja, 1000 anos que Jesus vai reinar na Terra, são 1000 anos literais, etc. Tá? Esses futuristas, que representam 90% da população evangélica brasileira, eles também são chamados de pré-milenistas históricos ou pós-tribulacionistas. Mesma coisa. Se você falar, eu sou pós-tribulacionista, você está dizendo que você é um pré-milenista histórico. São sinônimos. Eles creem, todo esse futurista que não é dispensacionalista, ele crê que Jesus, a parousia, a volta de Cristo é a mesma coisa, vai acontecer no mesmo momento do arrebatamento e ela vai se dar depois da tribulação e antes do milênio. Ou seja, esses futuristas pré-milenista histórico ou pós-tribulacionista creem que a igreja vai passar pela tribulação, Jesus volta, arrebata a sua igreja e logo em seguida é o milênio físico. Então, esses não são dispensacionalistas. Agora, a grande maioria desses 90% que eu falei são dispensacionalistas, ou seja,
Um pré-milenista dispensacionalista é a mesma coisa de dizer que ele é pré-tribulacionista ou mesotribulacionista. Tá? Isso significa dizer que os futuristas dispensacionalistas creem que a volta de Jesus vai se dar em dois momentos. Um primeiro momento é o arrebatamento da igreja, é o rapto da igreja. Ou seja, teria acabado a dispensação da graça, o tempo dos gentios. Então a igreja vai ser raptada, é um evento secreto, invisível. A igreja vai de encontro a Jesus nos ares, é o arrebatamento da igreja. Depois tem uma sequência de 7 anos de tribulação, dividido em duas metades de 3 anos e meio. E depois a vinda, a parousia, a vinda física de Jesus, pisando o Monte das Oliveiras. Ele vem para guerrear na Batalha do Armagedon, mas os dispensacionalistas creem que esses 7 anos, dividido em duas metades de 3 anos e meio, não diz respeito à igreja, ao corpo de Cristo, que ela vai ter sido arrebatada, mas sim diria respeito ao povo de Israel, é o Messias, Jesus vindo fisicamente no corpo glorioso para se revelar como Messias para Israel. Então esses são os dispensacionalistas. Tá? Então, respondendo à pergunta, as palavras são muitas palavras, às vezes as pessoas se confundem, mas todo dispensacionalista é futurista, mas nem todo futurista é dispensacionalista. Tá? Agora, a maioria dos evangélicos é futurista dispensacionalista, ou seja, a maioria dos evangélicos, uma boa parte desses 90% dos evangélicos creem no arrebatamento da igreja, que a igreja não vai passar pela tribulação e que depois da tribulação Jesus volta e depois já vai haver o milênio físico. A grande maioria da igreja crê dessa forma, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Tá bom? Uma pergunta aqui da pastora também. Poderia falar um pouco mais sobre o dispensacionalismo? Sim, esse é um assunto que, para você falar completamente, você teriam ter várias aulas, vários minutos de vídeo gravado. Não é um assunto simples, é um assunto complexo. Tem um manual de escatologia de J. D. White, Pentecostes, são 750 páginas. É uma literatura, é a literatura mais recente e é a referência dos dispensacionalistas, a referência mais atual, mais usada hoje. Eu tenho essa literatura. Se você me perguntar se eu já li tudo, eu vou dizer para você que não, mas eu conheço os pontos principais. Então eu vou tentar resumir aqui um pouquinho sobre o dispensacionalismo e sobre o antônimo que é o aliancismo. Mas se fosse dar uma aula sobre isso, teria que consumir muito mais tempo. Tá? De maneira geral, o dispensacionalismo e o aliancismo são sistemas de interpretação da Bíblia. Né? No dispensacionalismo, as profecias bíblicas elas são encaradas de forma literal, ou seja, o dispensacionalista crê no milênio físico, no milênio, são 1000 anos, Jesus vai reinar na terra, isso vai acontecer, o anticristo é uma pessoa, o falso profeta é uma pessoa, a tribulação são 7 anos, tem o arrebatamento da igreja, do jeito que está escrito ali, as profecias são literais, vão acontecer desse jeito. Já os aliancistas, né, ou os da teologia do pacto, já alegorizam demais essas profecias bíblicas. Por exemplo, para o aliancista, para aquele que crê na teologia do pacto, o milênio não são 1000 anos, e esses 1000 anos são alegóricos, né? São 1000 anos que não são literais, é um reino milenar simbólico. Então, para o aliancista, o milênio começou na ressurreição de Jesus e nós estamos vivendo o milênio e ele vai terminar na vinda física de Jesus. Tá? Então, essa é uma das diferenças. Para o dispensacionalista também há uma distinção entre a tratativa de Deus com o povo de Israel e com a igreja corpo de Cristo, né? A igreja a igreja do Novo Testamento. O dispensacionalista crê
na velha aliança e na nova aliança, no antigo pacto e no novo pacto. Basicamente são 7 dispensações: a da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa, da lei, da graça e do reino milenar. Tá? Essa teoria, essa forma de interpretar a Bíblia surgiu mais ou menos no século XIX, 1800. O grande mentor foi John Darby, que foi o líder dos irmãos Plymouth, e depois teve o Scofield, C.I. Scofield, com a Bíblia. Scofield difundiu esse pensamento por todo o mundo, pelas Américas, pelo mundo inteiro. Depois Moody, e recentemente o Manual de Escatologia de J.D. White, Pentecoste, é a referência do dispensacionalismo. O aliancista, ele não crê no arrebatamento secreto da igreja, no arrebatamento do jeito que os pentecostais ensinam. Eles creem que quando Jesus voltar fisicamente, num corpo glorioso, na batalha do Armagedon, ele vai voltar, vai guerrear, vai prevalecer sobre os inimigos e vai arrebatar a igreja. Seria um evento só, uma volta só. Né? Nós, pentecostais, nós nos alinhamos mais em relação à visão dispensacionalista. Tá? Eu digo nós porque a igreja do Evangelho Simples é uma igreja pentecostal. A outra pergunta da pastora: a IES é futurista ou dispensacionalista? Essa é a pergunta mais difícil de responder. Eu não posso dizer que a IES é dispensacionalista, tá? Eu não posso afirmar categoricamente isso. Eu posso dizer que, como pastor, como o principal influenciador doutrinário da igreja, eu posso dizer que a igreja tem sim uma visão futurista, ou seja, nós cremos que todos os eventos, principais eventos escatológicos ainda não aconteceram, ainda estão por acontecer. E em relação ao dispensacionalismo, eu posso dizer que eu me alinho com a maioria das ideias dispensacionalistas, porque eu sou pentecostal, a igreja é pentecostal, eu creio no arrebatamento, eu creio no milênio físico, eu creio que vai acontecer as coisas nessa ordem: primeiro arrebatamento, depois 3 anos e meio de tribulação, depois 3 anos e meio de grande tribulação, né? Depois a manifestação de Deus, a vinda física de Jesus, destruindo o anticristo, o falso profeta, Jesus reinando na terra no milênio. Então eu creio nessa sequência. Então eu me alinho com muitas coisas do pensamento dispensacionalista. Só que o dispensacionalismo não é só isso, né? Eu posso dizer que a IES se alinha mais com o dispensacionalismo do que com o aliancismo. Né? De maneira nenhuma eu vou concordar com o aliancismo, que o milênio é simbólico, que nós já estamos vivendo o milênio, como eles dizem, né? que o milênio se dá entre a ressurreição de Jesus e a volta, então nós já estaríamos no milênio. Aí eu pergunto para o aliancista: se nós estamos no milênio e a Bíblia diz que Satanás foi preso durante o milênio para depois ser solto, então quer dizer que Satanás está preso? Eu acredito que não. Né? Pensar assim fere outros ensinos bíblicos. E esse seria apenas um dos argumentos que eu teria. Mas eu não posso me estender nessa discussão, que é uma discussão longa, também polêmica, mas eu posso dizer que tem algumas coisas do dispensacionalismo que eu tenho ressalvas. Por exemplo, essa questão das 7 dispensações, da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa. Eu confesso para vocês que eu nunca parei para estudar isso a fundo e eu nem acho isso tão importante e tão relevante. Né? Agora, nas 3 últimas dispensações, a da lei, a da graça e do reino milenar, isso já faz sentido para mim. Né? O tempo de Israel, o tempo da igreja, né? Do corpo de Cristo, dos gentios, e o reino milenar pós-arrebatamento. Também a questão do pensamento dispensacionalista a respeito do tríplice propósito das profecias. O que seria o tríplice propósito? Que as profecias elas se dão no sentido, tem um propósito local, um propósito individual e um propósito profético. Então, por exemplo, as 7 igrejas da Ásia, a carta de João às 7 igrejas da Ásia, teria um propósito local, porque seriam mensagens de Jesus para as igrejas, as 7 igrejas da Ásia mesmo, igrejas daquela época.
tinha um propósito local. E eu creio também que tem um propósito individual, ou seja, como toda a Bíblia, a aplicação era para aquela época e para os dias de hoje. Então, eu sou Éfeso, eu sou Esmirna, eu posso ser Pérgamo, eu posso ser Tiatira, eu posso ser Laodiceia. Então, cada uma daquelas mensagens que Deus deu para as igrejas daquela época também pode se aplicar individualmente a mim. Mas o dispensacionalismo tem uma visão, um terceiro propósito, que é o propósito profético, que cada igreja dessa representaria um tempo na história depois da ressurreição de Cristo. Então, a igreja de Éfeso representaria um tempo, a igreja de Esmirna outro tempo, a igreja de Sardes um outro tempo. Eu já acho isso aí uma viagem, tá? Eu não vejo muita base hermenêutica para defender essa ideia da aplicação profética. Então, resumindo, eu não posso dizer que eu sou 100% dispensacionalista. Eu posso dizer que entre o pensamento dispensacionalista e aliancista, eu me alinho muito mais com o pensamento dispensacionalista. Agora, sem dúvida, a Igreja do Evangelho Simples, ela tem uma visão futurista. Nós cremos que as coisas ainda vão acontecer, não aconteceram. Tá bom? Eu espero ter respondido as perguntas. Vamos partir para a videoaula 2.